É isso aí, meus alunos. Chegamos aí à nossa última aula, praticamente já, né? A gente vai agora falar sobre um apanhado aí de tudo isso que a gente viu durante esse módulo, né? Durante o terceiro módulo. E eu quero já aqui deixar com vocês aqui a minha estima de que tudo que venha pela frente aí para vocês dê tudo certo. Não acabou, aqui é só o primeiro ano, né? A gente vai se ver no segundo ano e no terceiro ano, com a graça de Deus. E com relação ao primeiro ano, espero que vocês tenham conseguido assimilar e aprender os conteúdos que a gente passou aqui com vocês. Foram momentos muito legais. A gente espera que vocês tenham conseguido assimilar tudo. E na hora do Enem, né? No Enem não, no Enem no caso é o terceiro ano, mas na hora da avaliação que você consiga assimilar e que você vá acumulando esses conhecimentos, tá bom? Que apesar de estar no primeiro ano, então, não quer dizer que esses assuntos aqui não vão ser cobrados de vocês mais lá para frente no Enem da vida, tá bom? Então, o professor Silvio Santos, a professora Tábita, que não está aqui agora comigo, mas com certeza ela deseja tudo de bom aí nessa avaliação e nessa jornada que vem pela frente, tá bom? Vamos lá, joga na tela o que nós vimos durante essa jornada da terceira unidade, hein? Vimos várias coisas, né? Coisas muito importantes. O estudo do DNA, que é aquela molécula-chave do nosso organismo, né? Como se fosse a receita que dá origem ao nosso organismo. Reprodução, os tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Gametogênese, o que seria a gametogênese? É ali a origem das células reprodutivas no homem e na mulher, ou no macho e na fêmea, podemos dizer assim, na linguagem mais animal. Fecundação, a união dos gametas para a formação de um novo ser. Reprodução humana, falamos aí dos órgãos genitais, do sistema reprodutivo masculino e feminino, incluindo também doenças sexualmente transmissíveis, que a gente aborda aí quando fala da questão do sexo, né? Entre o macho e a fêmea, ou o homem e a mulher, pode acontecer algumas infecções aí que são sexualmente transmissíveis, tá bom? Métodos contraceptivos, que são aqueles métodos que se evitam gravidez. Não evitam doença, mas evitam gravidez. Desenvolvimento embrionário, de uma forma geral, humano, tá bom? Histologia animal, vimos... Histologia quer dizer tecido, né? Estudo dos tecidos. Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo 1, 2 e 3, tecido muscular, nervoso e células tronco, tá bom? Essa foi a lista aí de tudo que a gente viu. Então, na reprodução assexuada e reprodução sexuada. O que seria a reprodução assexuada? A reprodução assexuada é um tipo de reprodução na qual um indivíduo não precisa ter relações sexuais com outro indivíduo, ou seja, não existe macho nem fêmea. Um determinado ser se divide, dando origem a duas outras células. Na reprodução sexuada é necessário o gameta masculino e o feminino, né, para promover a fecundação, o encontro desses dois gametas para acontecer. Então vamos lá. Reprodução consiste no processo em que um ou mais organismos reproduzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou alguns de seus genes, tá bom? No caso da reprodução assexuada, o indivíduo gerado nessa reprodução é idêntico à célula-mãe, digamos assim. Já os indivíduos sexuados, os descendentes dos indivíduos sexuados, eles são uma mistura e não apenas cópia de um, tá bom? Então, dentro da reprodução, como eu falei, temos assexuada e sexuada. A sexuada, como eu falei, ela é gameta masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. A assexuada tem vários tipos. A gente tem a fissão binária, que é a mesma coisa que a sessiparidade. A gente tem o brotamento, a gente tem a regeneração. São todos tipos de reprodução na qual não é necessário o sexo entre os indivíduos. Falamos sobre espermatogênese e ovogênese, que é a espermatogênese, é o processo de produção lá dos espermatozoides. E o processo de ovogênese é o processo de produção dos óvulos, tá? Estão envolvidas aí diretamente nesse assunto, pessoal, o processo de meiose, tá bom? Que nós vimos lá sobre a questão das divisões celular, o processo que entre mitose e meiose, o que diz respeito à produção de
de células reprodutivas, de gametas, é a meiose, tá bom? Então, a espermatogênese, ela ocorre nas gônadas masculinas, que são os testículos, e é a produção ali dos espermatozoides. Produção de espermatozoide, né, nos tubos seminíferos, que vão fazer o quê? Eles são produzidos nos tubos seminíferos e ficam armazenados no epidídimo. Células de Sertoli, células intersticiais vão passar por esse processo, e também produção de testosterona nos testículos, né, que é o principal hormônio da composição masculina, tá bom? Na ovogênese, a gente vai ter ali as gônadas femininas, que são os ovários, tá? Vão produzir o óvulo, tá bom? A produção de óvulo. Então, basicamente, é claro que não é só isso. Aqui é uma revisão rápida, até porque a gente tem muito assunto para falar em pouco tempo, tá, pessoal? Então, gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, ovários, tá? Célula reprodutiva masculina, espermatozoide, célula reprodutiva feminina, óvulo, tá bom? Fecundação a gente tem a externa e a interna. O nome próprio já diz, né? A externa é aquela que os gametas vão se encontrar fora do ambiente materno, né? Fora do corpo da mãe, da fêmea, e interna é aquela, como por exemplo nós seres humanos, né? Onde há o acasalamento e o órgão sexual do homem é introduzido no órgão sexual da mulher, e a ejaculação é feita, né, internamente na mulher, e esse espermatozoide vai se encontrar com o óvulo dentro do corpo da mulher, ou da fêmea. Determinação do sexo, hermafroditismo, partenogênese, conjugação. Bom, então a fecundação externa e interna, como eu falei, a gente tem lá esse tipo de encontro de gametas, um que é dentro do corpo da fêmea e outro que é fora, tá bom? Determinação do sexo, a gente tem aí sistemas XY, que são os nossos, temos o sistema ZW e o X0. O hermafroditismo é quando acontece da pessoa vir com as duas gônadas, apresentando duas gônadas, né, no mesmo organismo, tá bom? Partenogênese é quando ali o óvulo ele se desdobra sozinho e gera ali indivíduos masculinos estéreis, tá bom? E conjugação são formas aí de troca de material genético, né, para geração de outros indivíduos. Reprodução humana, sistema genital masculino e feminino. Os hormônios do sistema genital masculino, tá bom? Vamos ver. Então, aqui a gente viu, durante essa aula, a gente aprendeu sobre as estruturas do sistema genital masculino, tá? Testículo, escroto, que a gente também conhece como saco escrotal, o epidídimo, essa glândula que fica acima ali do testículo, né? E ela vai servir para armazenar espermatozoides depois que eles são prontos lá nos tubos seminíferos. Ducto deferente, que é, por exemplo, quando faz a vasectomia, é esse ducto que é cortado, né? A uretra, que é o canal por onde é comum tanto para a urina, no caso do homem, quanto para ejaculação, né, dos espermatozoides. Glândulas vesiculosas, próstatas. Próstatas não, né, que a gente só tem uma. A próstata é uma glândula responsável aí pela produção de hormônios também e de alguns líquidos que vão ser eliminados na ejaculação junto aos espermatozoides, tá bom? Aqui nós temos o trato genital feminino, tuba uterina, que é geralmente nessa região que o espermatozoide fecunda o óvulo. O ovário é a gônada feminina, o útero, onde o indivíduo vai ser gerado após a fecundação, então o bebê vai crescer aí, né? Colo do útero, aí temos o reto aqui na estrutura, não faz parte do sistema reprodutivo, tá? Mas para nível de informação, até para você saber posicionalmente onde fica, né? Lembrando aqui, é como se a mulher estivesse de lado, né? Como se fosse um corte transverso, tá bom? Então, uretra, né, e vagina. Uma curiosidade é que no homem, a uretra, ela faz parte tanto do trato genital
tanto do trato genital quanto do trato urinário, porque por ela passa tanto urina quanto espermatozoide. Já aqui na mulher, né, o canal vaginal não é o mesmo por onde sai a urina. A gente não, né? As mulheres têm a uretra e tem o canal vaginal, tá bom? Aqui uma outra visão, tá? Mas temos aqui o colo do útero, o canal vaginal, né? As trompas, que é onde eu falei que geralmente, onde ocorre a fecundação, é lá que geralmente os óvulos se encontram com os espermatozoides, os ovários, né, que são as gônadas masculinas, e essas aqui são as tubas uterinas que eu acabei de falar. Tá? E aqui a gente tem essas membranas, né, como se fosse membranas, ligamentos redondo e ligamento largo. Tá? Fecundação é o ato de espermatozoide se encontrar com o óvulo, e o ciclo menstrual é o período compreendido entre o primeiro dia da menstruação da mulher e o dia anterior ao início da próxima menstruação. Então, o período em que a mulher está, digamos assim, sangrando, é o período que aquele ciclo foi preparado para uma possível gravidez. Mas isso não aconteceu. Então, o endométrio vai acabar se desfazendo e o óvulo vai ser eliminado naquela secreção da menstruação, né? Que é sangue. Na verdade, aquilo é um tecido, o endométrio liquefeito, né? Que sai ali na forma de sangue, tá bom? Doenças sexualmente transmissíveis, falamos também em métodos contraceptivos. Então, nós vimos o HPV, candidíase, HIV, aí falamos sobre preservativo, DIU, dispositivo intrauterino, diafragma, ou seja, só para separar, tá? Dessa linha azul aqui, ó, para baixo, são métodos contraceptivos. Os que estão em cima são doenças, tá bom? Tabelinha e pílula. Então, o gonorreia, candidíase e HIV são doenças infecciosas, né? Transmitidas através do sexo. Então, sífilis, papiloma vírus humano, que é o HPV, né? Gonorreia, tricomona, HIV. O uso de preservativos e alguns outros cuidados, como a simples higienização de roupas íntimas e o não compartilhamento de instrumentos cirúrgicos e equipamentos pessoais, como alicate de unha, por exemplo, podem ser determinantes na prevenção dessas doenças. Então, às vezes, até você compartilhando um alicate de unha, né, uma gilete para fazer o pé do cabelo ali, você pode ser contaminado se essa gilete foi usada numa pessoa que tem algum tipo de doença infecto-contagiosa. Por isso que é bom você ter o seu próprio material, ou então exigir uma gilete, por exemplo, nova, né, descartável, e que seja usada com você aquela única vez. Tá bom? Temos aí também a clamídia. Métodos contraceptivos são métodos que são utilizados para quê? Para evitar gravidez, tá? E não doença. Evita gravidez. Então, existem métodos comportamentais, métodos de barreira, métodos hormonais, e o dispositivo intrauterino, que é um método de barreira também. Comportamentais, a gente tem aí, por exemplo, a mulher saber quando ela está ovulando ou não, né? Ela ter a tabelinha ali, ela vai saber o período fértil dela, tá? Geralmente é ali 14º dia, 12º dia ou 14º dia, a partir do primeiro dia da menstruação dela. É importante vocês, meninas, saberem calcular isso, tá? Agora, é claro, existem ciclos que diferenciam um do outro, né? Não é tudo padrão, tá? Então, também tem a ingestão de hormônios anticoncepcionais, os de barreira, como o preservativo, o próprio dispositivo intrauterino, o DIU, o diafragma, tá bom? E métodos cirúrgicos também, né, que evita a gravidez, como, por exemplo, a laqueadura, mas existe uma legislação a ser seguida para você conseguir fazer esse método de laqueadura, não é tão simples assim, tem que ser seguido algumas normas, tá bom? Desenvolvimento embrionário, mais uma para conta, segmentação, gastrulação, organogênese e anexos embrionários. Nós vimos aí que a segmentação, né, o processo embrionário, o desenvolvimento embrionário, ele tem algumas fases. E essas fases são caracterizadas pelo tipo de estrutura que é formada nesse período. Como, por exemplo, na segmentação, a gente tem a formação da mórula e da blástula. É quando a célula ovo começa
as suas primeiras divisões, né? Elas vão formando ali algumas células a mais num processo de mitose. Lembra lá que a gente viu? Mitose, opa, passei da conta aqui, né? A mitose, ela vai originar células que já estão prontas. Já, as células, depois da fecundação, por exemplo, elas já estão somadas, já somou o espermatozoide com o óvulo. Então, agora, ela já vai, partir dali vai ser um embrião, uma célula ovo, né? E vai começar seus processos mitóticos, ou seja, ela vai aumentar a quantidade de células. E essas primeiras fases são mórula e blástula. A gastrulação começa a se formar os folhetos germinativos, né? No caso, nós somos triblásticos, nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Isso tudo na formação do indivíduo, tá bom? Durante a gravidez, pessoal. E a formação aí dos anexos embrionários, que vão dar um suporte para o desenvolvimento desse indivíduo que está se formando ali, tá bom? Aí, antes disso, tem um processo que a animação aqui ela está meio ao contrário, tá? O processo de organogênese, que é justamente o posicionamento dos órgãos que vão ser derivados, ectoderme, mesoderme e endoderme, em seus devidos locais. Falamos sobre o tecido conjuntivo, o tecido propriamente dito, né? E o tecido conjuntivo adiposo, que tem a ver ali com a questão da gordura. O tecido conjuntivo propriamente dito sustenta e nutre, né, tecidos que não possuem vascularização, como o tecido epitelial, a nossa pele. É encontrado abaixo do epitélio e em volta dos órgãos, funcionando como acolchoamento, preenchendo espaços e fazendo as ligações entre dois tecidos diferentes, tá? E pode ser dividido em tecido propriamente dito frouxo e denso. O tecido conjuntivo adiposo ele funciona também como reserva de energética e está ligado muito aí à questão da obesidade também, tá, pessoal? É esse tecido que, quando ele está em excesso, ele pode causar algumas características fisiológicas aí, né? Algumas reações. Proteção contra impactos, né? Isolante térmico e preenchimento, tá bom? Histologia animal, tecido conjuntivo, parte 2, tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido ósseo. O tecido cartilaginoso, ele é um tecido que não tem vascularização, tá? Apresenta consistência firme, mas não é rígido como o osso, tá bom? Ele é mais maleável. A gente tem aqui em azul, né, os locais do nosso corpo que apresentam essas estruturas cartilaginosas. Função: sustentação, reveste superfícies articulares, facilitando os movimentos. Observação: substância intercelular formada por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo condrócitos, ok? Devido à fibra colágena e elástico, por exemplo, vai conferir maleabilidade a esse tipo de tecido, né, que é o cartilaginoso. Tecido conjuntivo ósseo. Funções, aí tem várias funções, né? Os nossos ossos eles vão dar principalmente sustentação para o nosso organismo. Acho que a gente pode dizer que é uma das principais funções, né? Eu lembro que eu até usei o exemplo lá do papagaio, né? Que precisa ter ali as talas, aquela armação para a gente armar a folha para aumentar, para ter uma superfície de contato com o vento, né? Então a sustentação, movimentos, né? Ele serve de apoio para os músculos, portanto, para a gente se movimentar é essencial. Reservatório de minerais, como, por exemplo, cálcio e fósforo. Os ossos são ricos em cálcio e fósforo, né? São reservas. Proteção, protege o cérebro, medula espinhal e órgãos, como, por exemplo, o nosso crânio protege o cérebro, as costelas protegem o pulmão, enfim. Formação do quê? De células do sangue, né? Ali na medula vermelha, principalmente nos ossos maiores do nosso organismo. Contém 3 tipos celulares: osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa revisão para a nossa aula. A gente, claro, eu não expliquei exatamente cada assunto, mas a gente deu uma relembrada para você dar uma clareada aí e, de repente, fazer uma ótima avaliação, tá bom? Vamos lá, tudo de bom para você.